Neste vídeo vamos esclarecer a expressão usada pelo apóstolo Pedro aos judeus no dia de Pentecostes em Jerusalém. Ele disse que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Vamos ler Atos capítulo 2, do versículo 36 ao 39, para lhe situar aonde está essa expressão. Sabeis, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão ou remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, esses são os versículos. Portanto, vemos aqui mais uma declaração chocante para o povo judeu. Deus fez Senhor e Cristo este Jesus que vós crucificastes. Sequência das palavras no grego seria assim a expressão. Um certo irmão comentou que a ferroada vem no final do discurso que Pedro falou nesses versículos, ou seja, este Jesus que vós crucificastes. Eles haviam crucificado o ungido, ou seja, o Messias de Deus. E a vinda do Espírito Santo era evidência de que Jesus havia sido exaltado no céu, conforme João capítulo 7, versículo 39. Tamanho foi o poder da persuasão do Espírito, através que mesmo sem Pedro ter feito um convite ou apelo, seus ouvintes perguntaram: que faremos, irmãos? A pergunta foi movida por um sentimento profundo de culpa. Perceberam que Jesus, o qual haviam crucificado, era o Filho amado de Deus. Esse Jesus havia sido ressuscitado dentre os mortos e se encontrava exaltado no céu. Como então seus assassinos poderiam escapar do julgamento? Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Em primeiro lugar, precisavam se arrepender, reconhecer sua culpa e concordar com a acusação de Deus contra eles. Em seguida, deviam ser batizados para a remissão de pecados. À primeira vista, este versículo parece ensinar a salvação pelo batismo, e muitos insistem em que é o caso aqui. Tal interpretação é impossível pelos seguintes motivos. Primeiro, em diversas passagens do Novo Testamento, a salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Leia, por exemplo, João capítulo 1, versículo 12, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Neste mesmo Evangelho, capítulo 3, versículo 16 e o 36, no capítulo 6, versículo 47, Atos, capítulo 16, versículo 31, Romanos, capítulo 10, versículo 9, e por esses versículos, talvez na sua Bíblia vai ter referências a outros versículos. Seria inconcebível um versículo contradizer esse testemunho poderoso de todos esses versículos e muitos outros. Em segundo lugar, o ladrão na cruz recebeu garantia da salvação sem o batismo. Lucas capítulo 23, versículo 43. Em terceiro lugar, em nenhum lugar se diz que o Salvador batizou alguém, uma omissão inexplicável, caso o batismo fosse essencial e importante para a salvação. Quarto lugar, o apóstolo Paulo dá graças a Deus por ter batizado apenas alguns coríntios, um motivo estranho de gratidão, caso o batismo tivesse mérito salvífico. Leia 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 14 ao 16. É interessante observar que apenas os judeus receberam a instrução de serem batizados para o perdão dos pecados. Confere Atos capítulo 22, versículo 16. Leia este versículo na sua Bíblia agora.
pode parar o vídeo. A nosso ver, tal fato é a chave para compreender a passagem em questão. A nação de Israel havia crucificado o Senhor da glória. O povo judeu havia clamado: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Leia Mateus capítulo 27, versículo 25, e com isto, tomado sobre si a culpa pela morte do Messias. Desta forma, com essa expressão, eles trouxeram sobre si a culpa de ter crucificado o Messias. Alguns dos judeus haviam se dado conta de seu erro e, por meio do arrependimento, reconhecido o seu pecado diante de Deus. Ao crer no Senhor Jesus como seu Salvador, foram regenerados e receberam o perdão eterno dos pecados. Mediante as águas do batismo, separaram-se de sua nação que havia crucificado o Senhor e se identificaram com ele nesse testemunho público. Assim, o batismo se tornou o sinal externo de que a ligação pecaminosa desses indivíduos com a rejeição de Cristo havia sido removida pelas águas do batismo, juntamente com todos os pecados. O batismo os transportou da esfera judaica para a cristã, mas não os salvou, porque isto é uma obra de Deus na alma do pecador. O que estava acontecendo entre esses judeus era uma demonstração pública. Somente a fé em Cristo poderia lhes conceder a salvação. Ensinar algo diferente disso é ensinar outro evangelho e, portanto, possível de maldição, como Paulo expressa em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Outra interpretação do batismo para a remissão dos vossos pecados, que nós temos aqui nestes versículos, é que não significa um batismo para obter a remissão dos pecados, pois o restante do Novo Testamento, os pecadores são perdoados como resultado da fé em Cristo e perdoados por Deus neste ato, e não do batismo. Antes significa, o batismo aqui, ser batizado por causa da remissão dos pecados. A preposição grega eis, que temos aí traduzido para, você tem que ler esses versículos, abrir a sua Bíblia, eu já citei, mas para acompanhar a minha explicação é bom ter a Bíblia aberta. Então, a preposição grega eis, que está traduzida aí para, quer dizer por causa de, não apenas aqui, mas também em passagens como Mateus capítulo 12, versículo 41, em que é traduzido por com. E só pode significar se arrependeram por causa de, e não a fim de, a pregação de Jonas. Para essa multidão reunida no dia de Pentecostes, o arrependimento resultou na remissão dos pecados. E por causa dessa remissão, ordenou-se que cada um fosse batizado. Pedro garantiu que se eles se arrependessem e fossem batizados, receberiam o dom do Espírito Santo. A ideia de que essa ordem se aplica a nós hoje é uma interpretação equivocada de como Deus operou no primeiro ou no período formativo da igreja e principalmente relacionado aos judeus. Atos dos Apóstolos retrata 4 comunidades de cristãos. Em cada uma delas, a ordem dos acontecimentos associados ao recebimento do Espírito Santo é diferente. Vamos analisar juntos agora. Em Atos capítulo 2, versículo 38, vemos os cristãos judeus. No caso deles, a ordem foi o seguinte: primeiro, o arrependimento. Segundo, o batismo com água. E terceiro, recebimento do Espírito Santo. Já a conversão dos samaritanos, que é registrado em Atos capítulo 8, do versículo 14 a 17, a passagem descreve os seguintes acontecimentos. Primeiro, eles creram. Segundo, foram batizados com água. Terceiro, os apóstolos oraram por eles. Quarto lugar, os apóstolos impuseram as mãos sobre eles. Quinto lugar, os samaritanos receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 44 a 48, trata da conversão dos gentios. Observe a ordem neste caso. Primeiro, eles creram. Segundo, receberam o Espírito Santo. E terceiro, foram batizados na água. Notaram a diferença? Eu talvez vou colocar aí ao lado do vídeo
esta ordem para você entender melhor e acompanhar na sua Bíblia estas coisas. A última comunidade de cristão era constituída dos discípulos de João, em Atos capítulo 19, versículos 1 a 7. Então, ali primeiro eles creram, segundo foram batizados novamente, e quarto, o apóstolo Paulo terceiro, o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre eles, e quarto, receberam o Espírito Santo. Isso significa que Atos apresenta 4 formas de salvação? Claro que não. A salvação foi e sempre será com base na fé no Senhor Jesus Cristo. Durante o período de transição registrado em Atos, porém, Deus escolheu usar acontecimentos diferentes no tocante ao recebimento do Espírito Santo por motivos conhecidos por Ele, mas não revelados a nós. Qual desses padrões, então, se aplica a nós hoje em dia? Uma vez que Israel, como nação, rejeitou o Messias, o povo judeu perdeu seus privilégios. Hoje, Deus está chamando, dentre os gentios, um povo para o seu nome. Leia Atos, capítulo 15, versículo 14, onde Tiago diz isto. Diante disso, a ordem de acontecimentos hoje é o mesmo de Atos, capítulo 10, ou seja, onde nós vemos a conversão de um gentil, de gentios. Nós vemos a fé, primeiramente, depois o recebimento do Espírito Santo e, terceiro, o batismo com água. Fé, no momento que a pessoa é salva, ela recebe o Espírito Santo e, após isto, já nesse instante, quando ele creu, ele recebe o Espírito Santo e depois ele é batizado, esta pessoa. Cremos que esta ordem se aplica tanto a judeus quanto a gentios de nosso tempo. A princípio, tal afirmação pode parecer arbitrária e talvez alguém pergunte em que momento a ordem de Atos 2, capítulo 2, versículo 38, deixou de ser aplicado aos judeus e a ordem de Atos, capítulo 10, versículos 44 a 48, começou a vigorar. Evidentemente, é impossível apresentar uma data específica, mas Atos dos Apóstolos, mostra uma transição gradual da pregação do Evangelho, prioritariamente aos judeus, para sua rejeição repetida pelos judeus e a pregação aos gentios. No final de Atos, a nação de Israel é relegada ao segundo plano. A incredulidade a levou a perder seus direitos como povo escolhido de Deus. Durante a era da igreja, o povo de Israel passou a ser contado juntamente com as nações gentias, de modo que a ordem de Deus em Atos, capítulo 10, versículo 44 a 48, também se aplica aos judeus, ou seja, fé, receber o Espírito Santo e serem batizados. Em seguida, Pedro os lembra, então voltando aí para Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, Pedro os lembra de que a promessa do Espírito Santo é para eles, para seus filhos, ou seja, o povo judeu, e para todos os que ainda estão longe, os gentios, isto é, quantos Deus chamar. Aos mesmos que haviam dito, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos, do Messias, o Senhor Jesus, o apóstolo garante a graça divina para eles e seus filhos se crerem no Senhor. Este versículo costuma ser usado de forma equivocada para ensinar que a salvação ou os privilégios da aliança são garantidos aos filhos, são passados dos pais para os filhos dos pais cristãos. Acaso a Igreja de Deus não sabe que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito? Quem do imundo poderá tirar coisa pura? O nascimento natural comunica a imundícia da natureza, mas não transmite paz. Somos informados categoricamente que, sob a nova aliança, os filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Observe que a promessa não é apenas para vós e vossos filhos, mas para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Uma declaração tão
inclusiva quanto à expressão todo aquele no convite do Evangelho. A mensagem de Pedro não se encontra registrada em sua totalidade neste capítulo, mas de acordo com os pontos principais do restante do seu discurso, os ouvintes judeus deviam se salvar da geração perversa que rejeitou e matou o Senhor Jesus. Por isso era necessário aceitar Jesus como Messias e Salvador, e por meio do batismo cristão, negar publicamente qualquer ligação com Israel, uma nação culpada. Muitas das pessoas pediram para ser batizadas a fim de exteriorizar o que haviam aceitado a palavra de Pedro como palavra do Senhor. Naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas à comunidade dos cristãos. Diante desse grande número de conversões, fica evidente que Pedro estava exercendo seu ministério pelo poder do Espírito Santo. Por certo, o pescador galileu se lembrou das palavras do Senhor Jesus: eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 19. E talvez da declaração do mestre ele disse: o Senhor Jesus, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para meu Pai. João capítulo 14, versículo 12. É interessante observar o cuidado do escritor na hora de registrar o número de convertidos. Quase 3.000. Todos os servos de Deus devem usar da mesma cautela ao contar as decisões para Cristo. Os que confessam, os professantes, aqueles que confessam ter sido salvos. A autenticidade se manifesta na permanência. Ou seja, a autenticidade dos novos convertidos, a autenticidade da realidade da salvação. Quando uma pessoa confessa a salvação, a autenticidade se manifesta na permanência deles. Os convertidos demonstraram o caráter autêntico da sua decisão ao perseverar, primeiro, na doutrina dos apóstolos. Os ensinamentos inspirados dos apóstolos, transmitidos inicialmente de forma oral e hoje preservados no Novo Testamento. Vemos que eles também preservavam e continuavam na comunhão. A nova vida em Cristo também foi comprovada pelo desejo dos recém-convertidos de conviver com o povo de Deus em comunhão. Sentiam-se separados do mundo e descobriram interesses em comum com outros cristãos. Terceiro, nós vemos que eles se preservavam e continuavam no partir do pão. Essa expressão é usada no Novo Testamento, tanto para a ceia do Senhor quanto para as refeições diárias. Neste caso, o significado deve ser definido de acordo com o contexto da passagem. Trata-se, evidentemente, de uma referência à ceia do Senhor, pois não havia nenhuma necessidade de especificar que os recém-convertidos perseveravam em suas refeições diárias. Portanto, aqui neste versículo, a ideia e o contexto está a ceia do Senhor. Vemos em Atos capítulo 20, versículo 7, que os cristãos primitivos costumavam partir o pão no primeiro dia da semana. No início da igreja, uma refeição comunitária era realizada com a ceia do Senhor como expressão do amor dos santos uns pelos outros. Com o tempo, essas refeições, também chamadas de ágape, o amor, deixaram de ser realizadas devido à infiltração de comportamentos inapropriados. A ceia do Senhor é uma reunião especial para o povo de Deus, onde eles se reúnem com a simplicidade que o Senhor instituiu, um pão, um cálice, e desta forma anunciam a morte do Senhor até que venham. Eles comem desse pão, não pedaços de pão, um pão e um cálice, e assim anunciam a morte do Senhor até que venham. Eles comem e bebem desses emblemas. Quarto lugar, eles perseveravam, esses novos convertidos perseveravam nas orações.
Essa era a quarta prática fundamental da igreja primitiva e expressava a dependência total do Senhor na adoração, direção, preservação no serviço. O povo foi tomado de temor reverente diante da manifestação clara do poder extraordinário do Espírito Santo. O coração dos cristãos calou-se, aquietou-se. Sua alma se encheu de espanto ao ver os apóstolos realizarem muitos prodígios e sinais. Prodígios eram milagres que provocavam espanto e maravilha. Sinais eram milagres que visavam a transmitir ensinamentos. Um milagre podia ser, ao mesmo tempo, um prodígio e um sinal. Os cristãos se reuniam com frequência e tinham tudo em comum. O amor de Deus derramado em seu coração era tão poderoso que não consideravam as propriedades materiais exclusivamente suas. Leia Atos capítulo 4, versículo 32. Sempre que havia uma necessidade verdadeira em seu meio, uma propriedade pessoal era vendida e a renda era distribuída. Havia, portanto, igualdade. Manifestou-se entre os que criam uma concordância de coração e interesses no qual o egoísmo natural da condição decaída foi absorvida pela plenitude de um amor gerado pela percepção do amor divino. Encontravam-se unidos de tal modo que tinham tudo em comum, não por lei ou coerção externa, que teria estragado tudo, mas pela consciência daquilo que todos eles eram para Cristo e Cristo era para todos eles. Haviam sido enriquecidos por Ele, por Cristo, como uma bênção inesgotável. Quanto mais a compartilhavam, mais ela se multiplicava. Assim vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Hoje, muitos argumentam que não precisamos adotar esta prática dos cristãos primitivos, o que não é muito diferente de julgar desnecessário amar ao próximo como a nós mesmos. O ato de compartilhar bens, imóveis e pessoais foi fruto inestimável de uma vida cheia do Espírito Santo. Alguém disse: para um verdadeiro cristão seria insuportável ter em demasia, enquanto outros têm de menos.